Fala galera, aqui quem fala é o Murilo Vilas Boas e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque eu vou falar sobre um tema que não é exclusivo do cinema, mas é fundamental na construção de histórias e roteiros. E eu tô falando sobre ferramentas narrativas. E elas são muitas, e eu ia precisar de umas 10 horas para poder explicar todas. Então eu selecionei algumas das mais comuns do cinema e mais pra frente talvez eu possa continuar listando outros elementos que também são muito utilizados na sétima arte. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, antes do vídeo começar de fato, é bom definir certinho para vocês o que são ferramentas de narrativa. Esses truques narrativos são os componentes essenciais que compõem uma história, seja ela escrita, falada, representada no cinema ou em qualquer outro tipo de construção narrativa. E esses elementos são fundamentais para a construção de uma história coesa e envolvente. Você provavelmente já ouviu falar sobre alguns deles na escola. Tipos de personagem, narradores, enredo, espaço, entre outros. Mas embora seja muito legal ver esse conhecimento ser aplicado nos filmes que gostamos, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. E vou falar de outras técnicas menos conhecidas, mas que são muito comuns na construção de roteiros cinematográficos. E o primeiro elemento que todo mundo já deve ter visto em vários filmes e séries é o flashback. Um flashback é uma técnica narrativa que interrompe a sequência cronológica da história para mostrar eventos que ocorreram no passado. Geralmente é usado para fornecer contexto, revelar informações sobre personagens ou eventos passados, ou explicar o motivo de certas ações dos personagens no presente. Pode criar compreensão emocional, construir melhor personagens ou adicionar profundidade à trama, mostrando como os eventos passados influenciaram o presente da história. E vários filmes usam e abusam dessa estratégia. E eu posso citar exemplos de filmaços, como um dos maiores, se não o maior clássico do cinema, O Poderoso Chefão. Escrito por Mario Puzo e dirigido por Frank Coppola, que usa vários flashbacks para retratar a história da família Corleone e como eles se envolveram no crime organizado. Ou em Pulp Fiction, de Tarantino, filme muito conhecido pela sua narrativa não linear e pelo ótimo uso de flashbacks. A técnica é usada para mostrar o encontro anterior de Vincent e Mia, dois personagens que se encontram naquela clássica cena em que eles dançam. E também tem outro flashback que é importantíssimo na trama do filme, onde o personagem Jules, interpretado por Samuel L. Jackson, tem um flashback que mostra como ele sobreviveu a um tiroteio que deveria ter matado a ele e Vincent. E ele vê isso como um milagre e decide deixar o mundo do crime. Além de muitos outros flashbacks que explicam e enriquecem o enredo da obra. O filme Amnésia, dirigido por Christopher Nolan, abusa dessa técnica, utilizando uma espécie de narrativa reversa, onde a história é contada em sequências de flashbacks para ir aos poucos dando explicações sobre a trama, começando com o final da história e retrocedendo em direção ao começo, para te colocar no lugar do protagonista, que sofre de perda de memória de curto prazo e não consegue formar novas memórias. E esses são só alguns exemplos de flashbacks que agregaram muito na história desses clássicos. E uma variação oposta do flashback é o flash forward, que consiste em apresentar eventos ou cenas futuras na história antes que eles ocorram na linha do tempo principal na trama, com o objetivo de criar antecipação, suspense ou fornecer informações contextuais para o público. E também é um truque igualmente importante na produção de filmes. Ela foi muito usada em Clube da Luta, dirigido por David Fincher, que inclui vários flash-forwards que mostram futuros eventos-chave na história relacionados ao conflito central, ou novamente em Pulp Fiction, que na narrativa não linear inclui flash-forwards não muito tradicionais, que mostram eventos futuros de personagens antes de retroceder na história e mostrar como eles chegaram lá. Como, por exemplo, a morte de Vincent Vega no meio do filme, para depois disso retroceder e continuar com o personagem no filme. Um filme famoso que abusa de flash-forwards é o Efeito Borboleta. Ele usa flash-forwards para mostrar enormes mudanças em momentos futuros de sua vida que ocasionaram de pequenas escolhas do protagonista no passado, e é o principal tema abordado na obra. Cada vez que o protagonista volta no tempo e faz uma escolha diferente, o filme usa flash-forwards das linhas do tempo alternativas, que se desdobram a partir dessa escolha para mostrar as consequências dessa mudança no passado. E mais uma vez, existem muitos
muitos outros filmes que usam essa técnica, mas eu vou citar só alguns principais para poder dar seguimento no vídeo. E o próximo elemento narrativo que eu vou mostrar para vocês é o foreshadowing. O foreshadowing é uma estratégia narrativa que mostra fragmentos da história que ainda está por vir e geralmente é colocada em cena de maneira que o público não decifre de imediato. E sua volta posterior abala a trama de maneira significativa, como se fosse uma dica implícita, como acontece muito nos filmes da Marvel. Em Guerra Infinita, Doutor Estranho, após entregar a Joia do Tempo a Thanos, fala pro Homem de Ferro: "We're in the endgame now." Nome do próximo filme. Além de vários outros foreshadowings que existem nos filmes da Marvel, como a famosa cena do Capitão América quase levantando o martelo do Thor, também em Era de Ultron, premeditando a cena em Vingadores Ultimato, onde ele se prova digno de levantá-la. Mas esse, a maioria de vocês já conhece. Então vamos pro próximo. Na saga Toy Story, também existem alguns exemplos de foreshadowing bem legais. No segundo filme, o vilão, aquele minerador de brinquedo, fala que o destino dos brinquedos era serem esquecidos e jogados em uma fornalha. E no terceiro filme da franquia, é exatamente o que acontece. Boas histórias associam eventos e significados a essas dicas. E o bom foreshadowing entrega diversas camadas, com diferentes significados, em diferentes diálogos e cenas, fazendo com que o espectador sempre procure uma diferente interpretação daquilo que ele está assistindo. E outro truque narrativo muito utilizado é o time skip. E esse termo é usado para descrever um salto temporal na narrativa de uma história. Esse salto temporal permite que a história avance no tempo, pulando momentos que não são considerados relevantes para a trama principal. Existem várias razões para utilizar um time skip em uma narrativa, como desenvolvimento de personagens, evitar preenchimento de situações desnecessárias, entre outros motivos. E para criar a ilusão de um time skip e mostrar mudanças visuais nos personagens ou no ambiente, se utilizam várias técnicas. E as mais comuns são a utilização de um ator mais velho, o crescimento de barba no ator, mudanças de estações do ano, entre outras coisas. A saga Harry Potter utiliza vários time skips ao longo dos anos escolares de Harry e seus amigos. Isso permite que os espectadores vejam o crescimento e o desenvolvimento dos personagens ao longo do tempo. Ou em Forrest Gump, onde se apresentam vários time skips que mostram a vida de Forrest Gump ao longo de várias décadas, enquanto ele se envolve em eventos históricos importantes. E mais recentemente, na série The Last of Us, onde Joel e Ellie passam por estações do ano juntos para causar uma maior sensação de proximidade entre eles, devido a esse grande tempo que eles passaram juntos. Em Interstellar, time skips são utilizados de maneira excelente para ilustrar o efeito relativo do tempo devido à gravidade e à velocidade da luz, resultando em personagens que envelhecem mais devagar em relação à Terra, causando um envelhecimento acelerado das demais pessoas em relação ao protagonista, que acaba perdendo o crescimento dos seus filhos. E esse time skip é colocado perfeitamente, dando muito mais emoção e peso ao filme. A cena em que o protagonista volta do planeta que distorce seu envelhecimento fica muito emocionante devido ao time skip. Um time skip bem utilizado tem o poder de enriquecer muito uma trama, sendo uma ferramenta poderosíssima para criar complexidade e adicionar profundidade a uma história. E a última ferramenta de narrativa que eu vou falar hoje é o Deus Ex Machina. Ele se refere a uma solução inesperada ou improvável para um problema ou situação complicada dentro da trama. Esse termo descreve uma situação em que um problema complexo ou aparentemente impossível de se resolver é resolvido de forma abrupta por meio da intervenção de um elemento externo na história. Talvez o exemplo mais famoso e mais emocionante de Deus Ex Machina é em Matrix, no final do filme, quando Neo é baleado e morto em uma luta contra o agente Smith. Mas então, inesperadamente, ele se levanta e derrota o agente com facilidade, naquela cena muito foda que ele para as balas disparadas pelo agente. O que também é um exemplo de foreshadowing, pois, anteriormente na história, Morpheus disse a Neo que ele não precisaria nem desviar das balas se atingisse o seu potencial. Mas enfim, nesse caso, o Deus Ex Machina foi utilizado com maestria, dando mais emoção e peso à cena com essa reviravolta inesperada. Essa ferramenta, quando utilizada, deve ser muito bem planejada, pois a má implementação dela pode causar diversos problemas na trama, pois pode parecer só uma solução preguiçosa ou um artifício para evitar o desenvolvimento adequado da trama ou dos personagens, onde muitas vezes pode parecer uma solução conveniente ou pouco satisfatória.
E essas foram algumas das ferramentas narrativas mais comuns no cinema. Talvez alguns de vocês já conhecessem mesmo elas, mas mesmo assim é muito legal ver elas aplicadas nos filmes. E como eu já disse, existem muitas outras formas de ferramentas narrativas que são utilizadas no cinema. E mais pra frente, quem sabe a gente faz outro vídeo falando mais sobre elas. Então se você quer mais vídeos nesse tema, ou mais vídeos nossos no geral, se inscreve aí embaixo de coração e deixa o gostei que ajuda muito no nosso trabalho. Um abração, um beijo e até mais.